a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana passada nós vimos o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E o capítulo 6 é um prosseguimento do evento ocorrido no capítulo 5, e é por essa razão ainda vamos permanecer no Evangelho de Marcos. Leiamos Marcos capítulo 6, versos de 1 a 2, por enquanto. Nos diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem mais maravilhas por suas mãos? Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Queridos, se nós nos detivermos até aqui, nós vamos entender que Jesus está retornando aqui à sua terra, e no caso não é Belém, é Nazaré, onde ele foi criado. Nós poderíamos dizer que Jesus chegou à terra que o acolheu e que ele cresceu com extrema recepção. O verso 1 diz claramente que, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. Aí a gente liga com o capítulo 5, saído dali de onde? Jesus estava em Cafarnaum, quando ele regressou do outro lado, quando nós vimos que ele regressou de Gadara e aportou em Cafarnaum, e em Cafarnaum ocorreram aqueles episódios do encontro dele com Jairo, e a caminho da casa de Jairo, o encontro com a mulher hemorrágica. Jesus cresceu ali em Nazaré.
E o texto nos diz, dos versos 2 e 3, que chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? E escandalizavam por causa dele. Esse trecho destrói toda a falsa narrativa do chamado período de silêncio bíblico, considerado por alguns, que vão dos 12 anos de Jesus, quando ele foi apresentado, até os 30, quando ele inicia o seu ministério, quando ele aparece a João Batista para ser batizado. Alguns criam N narrativas extras bíblicas que não estão relatadas nas Escrituras. Mas aqui, nesse caso, Jesus está com aproximadamente 32 anos. Os estudiosos nos dizem que ele saíra com 30 anos de Nazaré, iniciou a sua jornada e está retornando com 32 anos a Nazaré, 2 anos depois. E aí algumas expressões nos dão alguns entendimentos e destrói as tais narrativas que eu então lhe disse. Primeiro, que ele é identificado aqui como o carpinteiro e filho de Maria, no verso que acabamos de ler. Carpinteiro, tudo nos leva a crer que ele seguira o ofício do pai, e há quem diga que ele até assumira a carpintaria do pai, possivelmente na morte de José, já que aqui ele é identificado como Jesus, filho de Maria, e não Jesus, filho de José, sabedores nós que quem encabeçava a genealogia era o pai. Alguns dizem, não, é porque como ele era filho só de Maria e não tinha evidência de ser filho de José. Não, isso aí são conjecturas que não encontram tanta consistência quanto a questão do fato de José ter morrido e ele estar sendo reconhecido pela mãe, e eu prefiro ficar com essa hipótese. Mas o verso 4, então, Jesus nos diz aqui em Marcos 6 o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. São 3 circunstâncias. E prossegue os versos 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. O mesmo episódio narrado por Mateus diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Marcos diz nenhum. Talvez Marcos estava relatando e enfatizando o grande milagre da ressurreição da filha de Jairo. E agora, o que impressiona Jesus aqui agora é a incredulidade dos seus conterrâneos, não de naturalidade, mas de adoção, e que ele não encontrara de Cafarnaum até Nazaré. Os próprios discípulos testemunharam que o acompanhavam, que o que levou a mulher hemorrágica, o que levou Jairo a alcançarem o que eles pretendiam, foi justamente fé. E aí o verso 7 nos diz assim: chamou os 12, no caso dos 12 apóstolos, e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Queridos, Marcos frisou e nos afirmou no início do capítulo, no verso 1, que quando Jesus chegou em Nazaré, os seus discípulos o acompanharam. E antes que possa parecer que eles foram ali apenas como damas de companhia, quando ele nos disse aí no verso 7 que Jesus enviou eles com autoridade, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, basta a gente voltar em Marcos capítulo 3, nos versos 14 e 15, que está escrito assim: então designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Assim sendo, querido, a possibilidade
da afirmação de Marcos 6,7, que dali Jesus está enviando os seus discípulos para outros lugares com autoridade sobre os espíritos imundos, nos leva a crer e a entender que o que está sendo decretado sobre Cafarnaum, sobre Nazaré, é um juízo. Jesus não está magoado e Jesus não está impossibilitado de realizar milagres ali não. A incredulidade deles os levou a um juízo em que eles não vão experimentar os milagres que poderiam experimentar e mais, vão perder essa comitiva com tamanha autoridade que acompanha Jesus aqui, e o texto diz com autoridade para pregar e exercer autoridade sobre os demônios. Querido, em outras palavras, aqueles homens, por desprezarem o presente, que talvez Jesus quisesse dar à cidade que o acolhera tão bem, que estivera disponível para ele durante tantos anos. Agora esta cidade, em razão da sua incredulidade, está colhendo o devido juízo. Marcos 6, de 8 a 9, nos diz: ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola e nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Fica claro que na cidade que os recebera com incredulidade, Jesus está enviando os seus 12 dali para daquela cidade para que exerçam fé, para que creiam no sustento. Por isso que há uma restrição na bagagem. Não é para levar pão, não é para levar sacola, não é para levar dinheiro, não é para calçado de sandálias e nem carregar 2 túnicas. O que Jesus está deixando claro para aquela cidade que rejeitou aqueles 12, que estavam ali para exercer pela fé um ministério maravilhoso, estavam saindo daquele lugar para exercer fé naquele que os enviara. Marcos 6,10, Jesus diz assim a eles: recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Jesus está dizendo para os 12, olha, se vocês chegarem numa casa, essa casa pode parecer simples, essa casa pode parecer que a acolhida não será boa, essa casa pode parecer que a comida não está à altura do que vocês esperavam, mas sejam simples, sejam humildes, fiquem nesse lugar que vocês chegaram. E o verso de 11 a 13 nos diz assim: se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja que o juízo permanece. Jesus diz, olha, se vocês chegarem em algum lugar e eles não quiserem recebê-los e nem ouvir a pregação, e a pregação está clara que pregação que era essa, era uma pregação de arrependimento, ou seja, era uma pregação de condenação de pecados. Era uma pregação de juízo. E que quem não quisesse ouvir essa pregação e não se arrependesse, era para sacudir as sandálias, tirando o pó dos pés, e isso seria levado em testemunho contra eles. O ato de sacudir a sandália era um ato de reprovação, de não querer carregar nada. Era assim que os judeus se comportavam toda vez que eles chegavam da região dos gentios para entrar em Jerusalém. O ato de sacudir a sandália significa que não queria carregar nada do que aqueles outros praticavam. E aí o texto nos diz que eles expulsavam muitos demônios. E o texto nos diz mais, Jesus os enviara, e Jesus os enviara de tal forma que eles foram caminhando para aquela terra de 2 em 2. E por que Jesus os enviou de 2 em 2? Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas
se estabelecerá o fato. Então eram duas testemunhas, de dois em dois, não foram recebidos, não foram aceitos para pregar, sacudindo os pés e os dois dando testemunho, isso seria usado contra eles no julgamento. Querido, veja que quando a gente lê esse texto e entende o que é andar de dois em dois, o que é que dois podem representar, a visão que nós passamos a ter de Mateus capítulo 18 já é diferente. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós usamos muito esse texto para falar de comunhão e podemos apropriar dele, mas a honestidade do texto não é essa. Esse texto e essa narrativa envolve um assunto muito simples. Mateus está tratando de disciplina e desligamento na igreja para aqueles que não concordam em andar na presença e na ordem da palavra. Então fica claro o seguinte, o que Mateus está dizendo é que onde 2 ou 3, havendo essas testemunhas, Jesus estará lá na condição de juiz para avaliar o depoimento das testemunhas. Então era isso que o texto estava nos dizendo. E essa é a história. E o texto diz que eles foram enviados e dessa forma eles ungiam com óleo e aconteciam muitas maravilhas. Esse é o fato narrado. Esse é o fato ocorrido. Mas o que isso tem de aplicação para nós? Essa é a questão. E eu começo por Marcos capítulo 6, versículo 4. Jesus, porém, lhe disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Querido, esse verso 4 vem logo após os versos 2 e 3, evidentemente na matemática, mas logo após o próprio Marcos dizer que Jesus realizou maravilhas, que eles viram coisas tremendas acontecendo pelas mãos de Jesus, que eles viram sabedoria nunca vista antes saindo da boca de Jesus. Todavia, o verso 6 nos diz que o que admirou Jesus, que a marca que aquele povo deixou foi da incredulidade. E aí eu pergunto para você nessa noite, quantas vezes um cônjuge crente despreza esse crente do lado dele? Marido crente tem uma esposa crente em casa e despreza essa crente do lado dele, que poderia orar pela vida dele. Não acha que tem valor? Não acha que a oração dela é ouvida no céu? Ou uma mulher crente que tem um marido crente em casa, um pai que tem um filho que tem um pai, e despreza isso. E aqui o texto diz que o profeta não tem valor na sua terra, na sua casa, na sua cidade. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de sermos abençoados e quem sabe até de Deus realizar um milagre, quando na realidade o intercessor enviado por Deus, o orientador enviado por Deus, o instrumento enviado por Deus já estava dentro da nossa casa. Mas a nossa visão, a nossa maneira de enxergar, que nada mais é do que incredulidade, faz com que aquele que é nosso conhecido, com que aquele que é nosso chegado, não seja visto como alguém capacitado ou escolhido para realizar o que nós estamos precisando. E aí Marcos 6,5 diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Coisas espetaculares não puderam acontecer ali por um motivo simples, incredulidade e desprezo pela figura de Jesus. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto que é bastante aplicável para a nossa vida, é que os 12 que estavam com Jesus não estavam ali a passeio. O texto diz que eles já chegaram ali com autoridade para expulsar demônios, para ministrar, mas a incredulidade os levou a um relativo descaso. E esse descaso trouxe juízo sobre eles de tal forma que eles, por desprezarem essa sublime comunhão dessa comitiva que acompanhava Jesus, eles perderam de serem abençoados com algo maravilhoso que possivelmente Jesus tinha em mente fazer naquela cidade, acompanhado
dos 12. Que não era um turismo, mas era a igreja reunida para exercer a obra do Senhor, não foi recebida com devido valor. E Marcos 6,7 então nos diz: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Agora eles saem dali na condição de juízes. De 2 em 2 significa testemunha ocular em condição de apresentar julgamento conforme a lei. É algo que nós precisamos pensar, queridos. Quantas vezes, querido, não desprezamos a comunidade do Senhor reunida? Aqui eram 12. Quantas vezes a igreja não esteve reunida e Jesus tinha um propósito de fazer algo através da comunidade reunida? E nós desprezamos. E depois o que nos resta? 2 testemunhas para depor com autoridade muitas vezes contra nós. Nós lembramos que Marcos capítulo 3, nos versos 14 e 15 aí, nos diz que Jesus os designou com autoridade para expulsar demônios e para pregar. E Marcos 6,13 nos diz que aquilo que foi desprezado naquela cidade passou a acontecer naquela região. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Mas o que precedeu tudo isso? Marcos 6, 11 e 12. E se algum povo não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira de seus pés, e quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Assim termina o verso 12. Então o verso 13, quando nos diz que expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, significa que eles ouviram a pregação e eles se arrependeram. Ou seja, os frutos vieram depois da resposta à pregação. Muitas vezes, querido, nós ouvimos o que não gostamos. Ouvimos o que não queríamos. Mas é o que Deus tem para nós. E se nós aceitarmos a palavra pregada, possivelmente as curas e as libertações que nós precisamos virão em seguida, como aqui no texto está sugerido. Se a gente andar um pouco mais e ir lá para Marcos capítulo 16 agora, no verso 14, nós leremos o seguinte: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. Possivelmente Marcos está falando de Lucas capítulo 24, de 13 a 15, aqueles 2 amigos a caminho de Emaús, e nem os 2 são identificados, apenas um, Cleopas, e eles viram Jesus e eles vão contar para os discípulos, e aqui nos diz que eles não creram na palavra daqueles 2, lembrando que 2 eram testemunhas oculares baseadas na lei de Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, para dar veracidade na sua palavra. Mas eles não acreditaram. E Jesus então os repreendiam por isso. Alguns dizem que possivelmente o fato dos discípulos não ter acreditado não foi falta de fé, mas foi uma incredulidade oriunda do medo. Porque lá em João capítulo 20, versículo 19, nos diz que ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, possivelmente, querido, eles estavam com medo. E, querido, quando Jairo recebeu Jesus, e Jesus estava indo para sua casa atender o seu pedido, e se demorou cuidando da circunstância da mulher hemorrágica, uma equipe chegou e disse para Jairo: não incomode mais o mestre, sua filha está morta. As palavras de Jesus para Jairo naquele dia, no capítulo 5, no verso 36, foram simplesmente o que Jesus disse: foi: não tenha medo, apenas creia. Então, para crer, para exercer fé, não pode ter medo. Por isso que Jesus disse para Jairo: não tenha medo, creia. E agora os discípulos estão com medo. E, consequentemente, estão com dificuldade de crer, mesmo com o testemunho de 2 pessoas. Após Jesus adverti-los, algumas versões dizem censurar, nós lemos o restante em Marcos 16, de 15 a 20. E disse-lhes: vão,
Jesus tornou a enviá-los, como fizera lá em Marcos capítulo 6. Tornou a enviá-los. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Agora olha aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. A condenação era sacudir o pé e deixar aquilo como testemunho contra eles. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora olha que coisa fantástica. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. O texto começa Jesus dizendo, vão. Agora aqui nós lemos, e eles foram. E pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A pergunta que eu faço nessa noite para você é, em que condição você está? Em que condição você está? Você está na condição de que a bênção está perto de você, mas você não dá valor por causa da proximidade? Ou você está na condição dos 12? Que agora Jesus está te tirando de algum lugar porque você mudou a visão? Ou você está na condição de Cafarnaum, que por causa da proximidade não consegue crer? Ou na condição de Cafarnaum, que está perdendo a bênção dentro da sua casa, uma esposa crente, um marido crente, um filho crente, uma mãe crente, um pai crente? Qual é a condição que você está? Ou finalmente está tomado de um medo, está tomado de uma pressão, está tomado de uma situação de pânico tal que, mesmo conhecendo a palavra como eles conheciam o texto de Deuteronômio das duas testemunhas, mas não creram naquele testemunho. Você está tomado de um medo tal que, embora conheça a palavra, não consegue crer. Para os seus discípulos, Jesus disse, paz seja convosco, ou seja, não tenham medo. Quando eles estavam com medo, dentro daquela casa, no Evangelho de João, no capítulo 20. Para Jairo, ele disse, não tenha medo, creia. E para você nessa noite, com certeza o Senhor Jesus diz, não tenha medo, creia. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Curva a sua cabeça e diga ao Senhor nessa noite, Deus, eu queria pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou dar mais valor para as pessoas que estão perto de mim e eu não me juntarei aos que desprezam os que são de casa, da cidade ou da minha terra. A quem o Senhor enviar a mim no teu nome, eu ouvirei e meditarei no aviso enviado do Senhor. Deus, a tua palavra nos ensina nessa noite que os apóstolos estavam ali para trazer grande bênção naquele lugar. Mas a incredulidade daquele povo fez com que eles perdessem a bênção e recebessem o juízo no lugar da bênção. A tua palavra nos diz que os discípulos, mesmo crendo, tiveram medo, esconderam e tiveram dificuldade de crer na palavra. Deus, em nenhuma das situações eu sou melhor do que nenhum deles. Mas nessa noite eu quero tomar uma decisão. Eu quero que o Senhor perdoe o meu pecado. Para isso eu estou lançando fora todo medo, todo temor. Eu estou descansando no Senhor e confiando na tua palavra nessa noite. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Perdoa o meu pecado. Escreve meu nome no livro da vida. Conta-me entre os salvos. É o que eu te peço nessa noite, com perdão de meus pecados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te ensine cada dia mais a permanecer nele e na sua palavra. Prepare agora aí o seu pão, o seu suco de uva e vamos celebrar a ceia do Senhor. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 11 nos diz assim, porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, lembrando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, anunciando a sua morte, a sua ressurreição, mas também nos lembrando da promessa que Ele nos fez, que voltará para buscar a sua igreja. Você que separou aí agora seu pãozinho, segure na sua mão o pão. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo corpo de Jesus que foi pregado na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E graças ao Cordeiro de Deus, ao pão vivo que desceu do céu, nossos pecados foram expiados naquela cruz, num dia terrível de muito sofrimento, e pagou a minha e as suas transgressões. Deus, muito obrigado nessa noite, pelo corpo de Jesus, pelo pão vivo que desceu do céu, pelo maná que o Senhor enviou para suprir para sempre a nossa fome espiritual e de justiça. Nós te somos gratos em nome de Jesus. Comamos em memória do Senhor Jesus. E do mesmo modo, Ele tomou o cálice e nos deu a seguinte garantia: esse cálice agora é para vocês lembrarem da garantia que está no meu sangue, no sangue de Jesus. Graças ao seu sangue, sem pecado, derramado na cruz do Calvário, Ele estabeleceu uma aliança com o Pai, de tal forma que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor do seu Filho. E pelo seu sangue, nós temos uma aliança com o Senhor e somos feitos filhos de Deus. Vamos orar, agradecendo pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que nos fez filhos de Deus e expiou os nossos pecados. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos traz redenção. Sangue que nos traz purificação. Sangue que estabelece a nossa aliança com o Senhor e nos faz filhos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Estende a sua mão. Eu quero abençoar a sua vida. Eu oro nessa hora para que Deus te dê uma semana abençoada. Uma noite de paz, como diz o Salmo 4, no verso 8, de sono tranquilo. Para isso, estende a sua mão. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite de paz, semana de bênção e de vitórias, em nome de Jesus.